Oi, gente, bom dia de novo. Se você não assistiu o vídeo devocional, né? Se vocês não assistiram, gente, volta e assiste, volta um pouquinho e assiste. Gente, hoje eu vou gravar o segundo capítulo do livro Resgate, né? Resgate, gente, é um livrinho para quem tá afastado, né? Umas palavras de fortalecimento aqui. Se você tá tendo dificuldade em voltar e tem um desejo, né? Então, assista aí esses videozinhos. Eu vou gravar o segundo capítulo. Se você quiser assistir o primeiro, né? Volta no devocional de Pedro, João 1, que lá tá o primeiro capítulo. Tá bom, pessoal? Então, vamos começar. A gente fala assim, ó. Por que voltar, né? Há milhares de motivos para uma pessoa se afastar da igreja, mas uma coisa é certa: o afastamento não acontece do dia para a noite, ele é gradual. A pessoa começa a dar menos atenção às coisas de Deus e mais atenção ao que vem de fora, tirando o seu carregador da tomada. Então, passa a dar ouvidos a pensamentos de dúvida ou a pensamentos ruins que modificam seu modo de ver o mundo. Existem pessoas que ainda estão dentro da igreja, talvez como obreiras, membros, pastores ou bispos, fisicamente presentes e ativas, mas espiritualmente afastados de Deus. O afastamento começa primeiro do lado de dentro da pessoa e só depois se manifesta do lado de fora. Por isso é praticamente impossível não se afastar de Deus depois de se afastar da igreja. Quando chega ao ponto de sair da igreja, você já se afastou por dentro há muito tempo. O ambiente em que vivemos tem grande influência sobre o que pensamos, como agimos e a que direcionamos nossa atenção. Por essa razão, se já é difícil manter-se firme estando no meio de outras pessoas que também buscam a Deus, é praticamente impossível manter-se dentro do reino de Deus quando se está fora do ambiente de fé, no meio de companhias que têm outros interesses e em atividades que não o aproximam dele. Com a alteração do seu modo de ver as coisas da igreja e do mundo, você começa a ver dificuldade e negatividade em tudo. Tudo dentro da igreja se torna um fardo, pois quer fazer as coisas do seu jeito. Por isso, logo que se afasta, a sensação é de liberdade. Afinal de contas, você agora já pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, sem precisar dar satisfações a ninguém. Mas algum tempo depois, a conta começa a chegar. As decepções e os baques da vida vão minando suas forças. O que era bonito e colorido agora se transformou em uma prisão, e a sensação que tem é de que não há como escapar. Você não se encaixa perfeitamente em lugar nenhum. A depressão e o vazio gradualmente se instalam. Quando dá por si, já está lutando para respirar, para sobreviver. Você já deve ter visto em vídeo ou mesmo pessoalmente o momento de uma pescaria. Os pescadores lançam a rede para fora do barco e puxam centenas de peixes com alegria. Aquele momento de êxtase para os pescadores é de terror para os peixes. Eles se aproximam do perigo sem perceber, atraídos por uma isca brilhante. Olha, gente, o mundo é uma isca brilhante. Já fora d'água, debatem-se violentamente. Estão desesperados, porque estão fora do habitat. Primeiro lutam com toda a força,
Depois a força começa a se esgotar e então se debatem mais levemente, sufocando, sem ar, porque estão morrendo. Talvez você esteja vivendo exatamente isto, está tentando lutar, ainda se debatendo, mas quase sem forças. Como aquele peixe, sua alma está fora do habitat dela. Por isso o sofrimento. O habitar da alma é a presença de Deus. Por isso a dor que você sente todos os dias, a sensação de sufocamento. Por isso a angústia que você tenta aplacar com tantas coisas deste mundo. Você tenta saciar sua alma de várias maneiras. Olha, gente. Com sexo, drogas, trabalho, álcool, festas, relacionamentos, livros, entretenimentos, ideologias, religiões. Troca de parceiro, experimenta outros tipos de relacionamentos. Pode chegar a se envolver em relações cada vez mais promíscuas e degradantes. Sua alma até dá uma acalmada nos instantes de prazer, mas depois toda aquela angústia retorna. Você pode não ter muitos problemas do lado de fora. Aparentemente, teria tudo para ser feliz, mas no seu interior, o tormento tem sido quase insuportável. Você tenta convencer a si mesmo de que, no fundo, todo mundo se sente assim, mas a verdade é que tem gente vivendo com genuína paz interior. Gente, esse aqui não é o 2 não, a gente ainda tá no 1 ainda. No caso é o primeiro, não sei, gente, como que fala, primeira parte, né? Nós estamos na primeira parte. Então, gente, aí vai mais um pouco aqui, ó. Vai mais um pouco. O vídeo tá pequeno, dá pra ir. Dessa folhinha, né? Dessa parte aqui. A gente tá na primeira parte do livro, tá, gente? Do capítulo 1. Então fala assim, ó. Então fala, mas a verdade é que tem gente vivendo com genuína paz interior. A verdade e a mentira. São inúmeros os pensamentos, propostas, ideias e opiniões que invadem a mente de alguém que se afastou de Deus. Alguns desenvolvem maus olhos contra tudo o que se relaciona à igreja. Outros passam a seguir crenças e filosofias completamente contrárias ao que defendiam anteriormente. Outros ainda começam a ter comportamentos inversos ao que tinham, chegando a cometer atos que antes repudiavam, inclusive crimes. Verdade, né, gente? Então, gente, eu li a segunda parte, né? Segunda parte. Agora nós vamos ler no próximo a terceira parte do primeiro capítulo, né? Que o primeiro capítulo é grande, né? Então, pessoal, eu queria deixar aqui a minha opinião, né? Diante desses primeiras palavras aqui, né? Desse capítulo. Gente, é verdade. Tudo que tá escrito aqui. Eu, por várias vezes, assim, já tive... Não afastada totalmente da igreja, né? Mas, assim, sem ir, né, à igreja. Não buscando tão firme assim como eu tô agora, né? Depois eu vou compartilhar com vocês o momento em que eu decidi, né? Decidi de verdade praticar mesmo, viver conforme a vontade de Deus. Mas o tempo que eu me afastei, gente, não foi porque eu me afastei da igreja, nada disso, foi porque eu tive crise de depressão, então eu não estava tão firme, né? Não tava
assistindo as reuniões direito, não estava ouvindo a palavra, não estava em comunhão com os irmãos, como é que fala. É muito importante para mim, pessoalmente falando, é importante. Eu amo ter comunhão com meus irmãos. Chegar na igreja, a gente vê ali aquela energia, né, que uns trocam com os outros. A gente se abraça. Quando a gente passa por um problema, divide com pessoas de confiança, irmãos de confiança, eles nos fortalecem, eles oram pela gente, né, assim como o pastor também. Então eu acho importante ter comunhão com os irmãos. Então, gente, teve uns tempos que eu não estava tão firme assim por causa dessas crises que eu tinha de depressão. Ou tinha as outras épocas também que eu fiquei em desobediência, sabe? Não estava totalmente afastada, mas eu estive em desobediência. Então eu sei o que tá falando ali, sabe, gente? E isso que vai entrar aí nesse momento aí que eu falar, que eu dividi com vocês, quando eu decidi de verdade colocar tudo em prática, né? A palavra de Deus na minha vida, assim como lá no começo eu comecei, né? Eu comecei assim, mas depois, no decorrer do tempo, né? A gente vai vivendo certas coisas. Mas eu creio que em tudo há um propósito de Deus, né? E, pessoal, aí eu vou contar pra vocês esse momento. Mas eu tive essas fases também. Gente, realmente, não é igual. Não é igual quando a gente tá firme. Quando a gente tá inteiramente ali na vontade do Senhor. E a gente... falta alguma coisa, né? Falta alguma coisa. Muitas coisas que eu não vivi, tá, gente? Foram assim, um pouco de distanciamento, mas muitas coisas ali eu não vivi, mas já deu pra perceber que muda muita coisa. A gente vai mudando nossos comportamentos, nossa maneira de falar, né? Tem coisas que a gente vai achando normal. Então, pessoal, e vai indo devagar mesmo, né? Você não vai nem percebendo. Quando você vê, você já tá distante, você já tá se sentindo assim. No meu caso, né, por não ir às reuniões, eu me senti... Muitas das vezes porque eu não conseguia mesmo, gente. Não conseguia. Eu não conseguia ir, né? Ficava aqui prostrada por causa das minhas crises de TPM, que, pra honra e glória do Senhor, eu não tenho tido. De o quê? Mais ou menos uns meses pra cá, né, gente? Eu dividia sempre aqui com vocês, lembra, gente? Que eu falava que eu ficava jogada 20 dias. Pra 20 dias era quase um mês inteiro, gente, jogada. Por causa das minhas crises de TPM. Porque assim, eu tive uma melhora da depressão, mas aí eu acho que com assim a chegada dessa parte aí da menopausa, do climatério chegando, aí veio as crises de TPM, né? Quando eu ficava nesse ciclo, eu ficava jogada. Aí isso piorava. Então, gente, eu não tinha força para ir à igreja. Eu tinha vontade, mas eu não tinha força. Os irmãos vinham aqui evangelizar, porque eles nunca desistem da gente, gente. Eles nunca desistem da gente. Meus amigos, eu agradeço tanto minhas irmãs, meus amigos, ou as pessoas lá da igreja que não desistem. Eles não desistem de ninguém, pessoal, na verdade, né? Uma alma pra igreja, pro pastor, pra Deus é preciosa demais. Então, eu sou muito grata a isso. E, pessoal, como eu tô falando, esse afastamento que eu tive já me fez sentir, sabe, a falta que era pra mim. Eu sentia falta, sabe? Sentia falta de ter comunhão lá com a igreja, né? Lá no templo. Porque é diferente quando eu oro aqui, quando eu chego lá, eu oro, lá eu me derramo na presença do Senhor. Eu sinto o Espírito Santo descer sobre mim, é diferente. Então, pessoal, eu quero falar pra você, se você tá afastado, eu entendo muito você. Né? E como tá falando aqui, né? Às vezes a gente vai se afastando a ponto de fazer coisas que né, coisas absurdas, pessoal, coisas absurdas, que a gente vem se envergonhar depois. Mas eu acredito em tudo, que tudo há um propósito. O Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós.
E se você está afastado, saiba que o Senhor tem um propósito na sua vida. Se você está se sentindo assim, fraco, desanimado, triste, vazio, ai, eu não sinto mais aquela coisa, aquela felicidade quando eu estava na presença do Senhor. O Senhor está te chamando de volta, pessoal. Está te chamando de volta. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue viver, não é? Não tem aquela música Ela é diante do trono, mas agora eu esqueci o nome dela. Ela canta, se vocês quiserem colocar aí. Gente, é linda essa canção. E fala exatamente isso. Toca muito nesse ponto. Não consegue viver, gente. Se você já pisou, se você já sentiu o Espírito Santo dentro de você, você pode sair da presença de Deus, você pode ir pro mundo. Eu não fui pro mundo, né, gente? Eu não me desviei assim, né? Não me desviei. Eu fiquei um pouco assim, meio afastada. Mas você não consegue, não. Uma coisa te puxa de volta. Porque é uma coisa tão diferente, tão sobrenatural dentro de você que você não consegue mais viver sem aquilo ali. Não consegue viver. E é a vontade de Deus, né, gente? Que a gente fique assim pertinho dele, né? Os filhos dele, juntinho com ele, debaixo das asas dele, da proteção dele. Né, pessoal? Como eu li em João ontem, o Senhor, Ele está nos dando tempo. Ele está nos dando tempo. Porque Ele não quer que ninguém se deixe de se salvar. Então, Ele está nos dando tempo. Ele está dando tempo para as pessoas, para o mundo. Né? Que tem vários lugares no mundo que a palavra de Deus não foi pregada ainda. As pessoas não conhecem. Então, Ele está dando tempo. Né? E é isso, gente, que eu queria falar pra vocês hoje, tá? Nesse livrinho aqui, dessa partezinha aqui desse videozinho, né? Dessa partezinha aqui do resgate, né? Eu espero muito que vocês voltem, né? Ter comunhão com o Senhor, porque é uma coisa maravilhosa, né, pessoal? É tudo de bom na nossa vida, né? Gente, beijos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, gente, se inscreva, tá? Eu tô numa fase boa, né? Graças a Deus eu tô numa fase forte, firme. Apesar das lutas, pessoal. Tem muitas lutas, mas como fala aqui, a gente tem paz dentro da gente, né? Espírito Santo. Quando a gente busca, né? Ele habita dentro da gente e dá força pra gente passar pelas coisas. E eu pretendo compartilhar muitas coisas aqui com vocês, né? De vida espiritual, principalmente. Que eu sei que isso vai agregar na vida de muita gente. Né? E outras coisas também, gente. Coisinha de artesanato, que eu tô querendo fazer garrafinha nova, então eu vou dividir aqui com vocês. Tá bom? O que eu puder compartilhar aqui com vocês, vou fazer. Tá bom? Tudo de bom, beijos, fiquem todos com Deus. E tchau. E lembre-se que Jesus te ama. Ele tá pronto, ele tá com a mão estendida pra te dar, pra te abraçar. É só você procurar por ele. Fiquem todos com Deus e tchau.